tarde, gente. Meu nome é Angelmar Roman, sou médico de família e comunidade e especialista em antroposofia terapêutica. O Instituto Planeta Vida me pediu para desenvolver um tema sobre o papel da terapêutica na busca do sentido. Ou seja, o que nós, as pessoas que cuidamos, podemos contribuir para não se limitar apenas em reparar os agravos, né? Eu vou tentar desenvolver se é que existe algum vínculo entre o sentido da vida e aquilo que a gente está passando. Eu vou ficar de olho no computador nos comentários, então conforme vocês forem falando, eu vou observando e todo comentário é bem-vindo para animar um pouco a festa, né? Para não ficar muito chato. Deixa eu ver se está tudo certinho. Tá. Bom, a gente não pode falar de sentido ou de falta de sentido se a gente não pensar na nossa formação cultural, né? Como é que a nossa tribo faz para passar a cultura? A partir da modernidade, a partir do século XVI, mas esse século XVI que implantou o racionalismo, valorizou muito essa parte aqui do pensamento, nós passamos a sistematicamente passar a cultura, a gente encarregou as escolas de passarem a cultura para a gente, de geração para geração. E qual é tá tortinho, né? Agora que estou vendo, tá tortinho. Então, será que assim adianta alguma coisa? Melhora alguma coisa? Não sabia que não podia ficar assim tortinho. Vamos ver se eu sou capaz de... Deixa eu ver. Opa, aí ficou melhor. Pronto. Agora eu estou vendo que tem que ser em pé. Senão eu vou ficar com dor no pescoço. Bom, se a gente for para a rua do senso comum, o senso comum não é uma visão banal. Ele é banal se eu preciso de um conhecimento técnico e de repente vem o senso comum querendo dar conta. Por exemplo, agora nesse momento que a gente está passando de uma pandemia, que precisa de aporte do senso técnico e eu simplesmente me pauto por esse empirismo mais imediato. Mas se a gente for observar, a gente entra na escola e depois de 15 a 17 anos de uma domesticação, de uma evangelização contínua, 4 horas por dia, quando a gente se afasta desses templos do saber moderno, racional, a gente volta e meia ainda cai na tentação e usa a coisa empírica mais imediata. Eu estou tentando defender que não é tão ligado à vida real, essa doutrina racional que a gente é evangelizado durante tantos anos. E é uma evangelização tão importante e ela é
também puritana, que se alguém ousar não frequentar esses bancos desses esses templos de formação de homens racionais, que ele poderá ser punido, um pai e uma mãe que não leva seu filho. Tentando descrever de forma distante. Eu estou tentando justificar a forma como o método que eu vou adotar para a gente conversar isso aqui. Eu vou usar uma linha de discurso e eu vou interromper muitas vezes e buscar sair dessa rua, desse nosso discurso, e entrar numa das casinhas e trazer algumas histórias, algumas imagens, enfim, eu vou buscar aporte de outras, principalmente de histórias, contos, para a gente tentar seguir com imagens. Eu vou usar a linha racional e lógica, mas eu vou usar também analogia. Não vou só usar conhecimento lógico, mas também analógico, e buscar os causos, se for possível, para a gente tentar evitar o raciocínio tão seco e tão importante também, que é conforme como a nossa era se comunica e constrói as coisas do mundo. Bom, busca do sentido. Quando a gente nasce cheio de encantamento. A visão que a gente tem, o filtro, a lente que está na interface entre eu e o mundo, é uma interface que colore o mundo. Porque lembra, isso é importante, a gente não se relaciona com o mundo, a gente não tem um conhecimento direto do mundo, a gente conhece o mundo, encontra as coisas do mundo por uma intermediação de um conhecimento. Só que esse conhecimento não é da mesma forma em todas as épocas, em todas as culturas, em todos os lugares. Ele é formado. Então, quando eu converso com alguém e falo uma palavra, por exemplo, cemitério, o meu cemitério é diferente do seu, do outro, do vizinho. Nós temos, nesse cemitério existe uma objetividade. Ah, está um pouco baixo? Então vou falar mais alto. Existe uma objetividade. Quando eu falo cemitério, todo mundo sabe que cemitério é onde se deposita os mortos. Mas quando fala cemitério, me vem um significado. E é o meu de acordo com a minha cultura, de acordo com a minha vivência. Já uma outra pessoa de uma outra geração vai ser outra, uma outra cultura vai ser outra. Então, toda palavra, metade de quem fala, metade de quem ouve, porque quem ouve tem que interpretar. E essa interpretação se dá a partir dos referenciais. Portanto, a gente não se relaciona com o mundo. A gente se relaciona com a representação que a gente tem do mundo. Então, essa representação do mundo, ela vem encantada. Pode ser inclusive negativa. Se uma criança tiver imagens muito negativas, ela vai fazer uma intermediação através dessa lente, onde ela causa danos nas visões que vêm. Por isso que é tão importante o alimento do bebê, que é beijo, beijo, beijo nas crianças, para elas entenderem que o mundo é bom. Nessa intermediação, qual o papel da escola? O papel da escola é desencantar o mundo. Se a gente não desencantar o mundo, nós não vamos ver os parâmetros reduzidos a matemáticas. A gente quer reduzir o mundo todo, vem barulhos, cores, etc. Eu reduzo tudo a seus aspectos geométricos, matemáticos. Eu quero pesar e medir o mundo. Tudo que portanto, é mais ou menos como um paciente que a gente encontra no ambulatório. Ele traz todo o seu currículo,
todos os seus significados, cada palavra tem um peso diferente, um tempero. Conforme ele vai entrando no sistema de saúde, se ele estiver adoecido, vai sendo atendido. Se eu fizer num extremo atenção primária, ou seja, no ambulatório, lá na unidade de saúde ou num consultório, né, generalista, ele vai entrando no sistema de saúde e se ele chega na UTI, ele fez uma trajetória onde ele percorreu todo o sistema. Lá na UTI ele está sendo reduzido a pesos e medidas. Se entra na UTI tem assim, quanto que é a creatinina? Quanto que é o potássio dele? A glicemia está quanto? A gasometria, ou seja, números, ele é reduzido a números, enquanto aquele estava carregado de significados. E não é porque nós somos perversos, nós os médicos. É porque é assim que a biomedicina, que os homeopatas, que Hahnemann chamou de alopatia, assim que o modelo biomédico, ele olha o ser humano. Ele olha o ser humano num conjunto de reações bioquímicas, etc., colocadas uma atrás da outra, etc. Essa que é próprio, que vem da ciência moderna, que é uma redução tecnomecânica do mundo. O mundo nada mais é do que uma máquina que se interage. Isso é a modernidade. E como as crianças não estão convencidas disso, porque elas estão encantadas, elas entram na escola e aí entra uma doutrinação. E ela vai desencantando, vai desencantando. Porque é uma evangelização. Vocês imaginam 4 horas por dia, dos 6, hoje até dos 5 anos, até os 22, 23 anos. Vocês imaginam que... E o mundo todo falando esse discurso, né? As catedrais da modernidade são as universidades. Hoje, quando a gente quer saber uma notícia, fala assim, vamos falar com um especialista. E o especialista, eles vão lá, o professor de tal universidade, né? E de fato, eu frequento, eu sou professor universitário, e de fato a gente tem uma reflexão do ponto de vista tecnocientífico contínuo sobre as coisas. E quando a gente não faz esse pensamento crítico, a gente percebe que o pensamento simples é insuficiente. É insuficiente. Parece que tá. Alguns estão dizendo que o som está baixo, outros estão dizendo que o som está razoável. Como é que tá, gente? Eu estou achando que parece que tá bom. Qualquer coisa me fala. E nessa trajetória, né, que eles vão entrando e aprendendo a liturgia do saber científico. Veja, científico, quando a gente fala saber científico, não é aquele cara vestido de guarda-pau branco que está na frente de um microscópio pesquisando. Não, não, não. Quando a gente vai discutir e começa a falar de os mesmos demônios da Idade Média, só que chama isso de vírus, a gente começa a falar nome de drogas, né? Ao invés de falar chá de ipê roxo, a gente fala cloroquina. Isso é só mudou a nomenclatura, né? Mas o senso comum ele trabalha na base das crenças, mas o senso técnico que nutre... Obrigado, gente, pelo feedback, o som tá bom, né? Então, quando o aporte que se dá do senso técnico nessa rua do senso comum, ele é de natureza científica, tecnomecânica. E nessa trajetória, nesse percurso que ele vai fazendo, ele vai desencantando, e quando eu digo desencantando, é perdendo o sentido. O que é o sentido das coisas? É responder, o que eu vim fazer aqui? Tem um filósofo dinamarquês, e na Dinamarca não é exatamente o país que produziu tantos filósofos assim, então ele foi muito importante. E ele fala que nós nascemos com uma angústia, e é bem interessante. Pouco tempo depois, Freud fala que tem uma angústia também, que a gente nasce com uma angústia, e essa angústia talvez seja porque as pulsões instintivas elas não são resolvidas, então a gente fica angustiado por isso. E esse pensador dinamarquês, ele fala que não existe uma angústia que é própria da existência humana. Todos nós temos essa angústia. E essa angústia é porque a gente nasce com a pergunta: qual o sentido de tudo isso aqui? O que eu vim fazer aqui? Então, não é exatamente eu
que sou angustiado com isso, você que é angustiado com isso. Todos nós temos. Então, a gente acorda de manhã e teria uma campainha dizendo: qual é o sentido disso? Vamos buscar? Só que eu me distraio, porque eu levanto, vou escovar os dentes, vou tomar um banho, eu vou pegar o ônibus e eu vou para o meu trabalho, para a fábrica, ou para o escritório, vou ficar na frente do notebook, etc. Vou discutir um programa de TV, ou uma série da moda, ou o monarca desse país que está falando todos os dias algum tipo de encenação, enfim, e aí eu me esqueço, me perco. E aí eu volto para casa e como não é, eu não vim aqui para ver televisão, né? Ela está aqui, tá bom, né? A gente não veio aqui para ir no Facebook ver essas pessoas falarem em live, mas isso é da cultura. E só que daí eu vou me perdendo daquilo que eu acordei porque é buscar o sentido. O que eu vim fazer aqui para resolver essa angústia? E daí eu sento na frente da TV e abre a TV, me derrama uma porção de coisa, e aí eu durmo e acordo novamente e nunca mais. Eu tenho a chance, porque o ser humano é diferente dos outros reinos, porque a medicina antroposófica, a antroposofia em geral, ela fala que existe o reino mineral, vegetal e o animal, e nós somos do reino humano, somos um quarto reino. E o que caracteriza a gente é a liberdade de escolha. O espírito humano, ele escolhe. Mas o mundo seduz, e a nossa cultura, ela tirou uma porção de equipamentos que a gente tinha como um recurso terapêutico, que eu vou falar daqui a pouco. Então, quando eu vou buscar o sentido, o mundo me distrai. E o que é esse tal de sentido? É o significado. É quando as coisas têm significado. E o significado foi transformado hoje, significado, como se dá mecanicamente isso? Se eu pergunto, mas pneumonia, esse ar que todos nós compartilhamos, né? Porque se eu estou conversando com uma pessoa, a gente troca ar. E o ar, lá para os alquimistas, era o veículo da alma. Alma, leia-se, alma é ânima, né? Ou seja, a gente compartilha com os animais, eles também têm alma. Só que não o espírito humano. O espírito humano, ele monta a cavalo nesse instinto e tenta dirigir. Então, o ar é esse veículo onde as emoções correm e a gente às vezes compartilha. E aí eu pergunto, mas e por que pneumonia? A resposta mecânica é não, porque os alvéolos, eles criam uma inflamação, então quando a gente puxa fôlego, como está inflamado, existe uma bainha e eu não consigo fazer oxigenação, por isso não se satura suficiente de oxigênio, e eu vou ficando dando explicação. Ou uma coisa menos complicada, eu pergunto, por que chove? Eu estou perguntando pelo sentido, pelo significado. E a resposta vem, porque as gotículas de chuva, as gotículas a umidade da terra, ela evapora, lá ela condensa e depois precipita. E eu estou explicando como. Então nós paramos de perguntar sobre o sentido das coisas e começamos a falar em como. E eu pergunto, por que eu choro? Eu falo, chora, por que isso, por que aquilo, por que aquilo. A Hollywood foi muito bom em fabricar isso, né? Quando tem alguma pessoa do mal, ou alguma coisa que é um pouco fora do comum, eles acabam contando uma história que na infância o pai era violento. Sempre tem um mecanismo. Sempre a explicação é if, then. Se isso, então aquilo. Sempre essa... Assim, o que dá uma aparência de que eu estou explicando, mas isso aí é uma explicação racional que foge do sentido, e a gente vai se conformando, e a gente conversa e não discute mais o sentido, mesmo o sentido das coisas mais básicas, né? E das coisas mais profundas, por exemplo, essa existência, o que eu vim fazer aqui? Bom, e os terapeutas, os curadores, né? Eu posso pegar e reduzir o sofrimento humano a uma lesão, a uma classificação. Existe uma classificação internacional da doença. Todas as doenças têm lá um nomezinho, um rótulo atual.
E eu posso reduzir isso. Mas o sofrimento é mais, ele é uma coisa complexa. E é insuficiente eu classificar. Então o paciente vem e ele começa, eu pergunto, como a senhora está? Deixa eu verificar sua pressão, e já quero transformar em números. Fala, sabe o que é? Meu filho está preso. E eu falo, tá bom. Porque o sofrimento eu quero reduzir, eu quero saber qual é a CID, qual é a classificação internacional da doença dela, e isso me leva a um medicamento, e eu reduzi o ato médico não mais a um ato de cura, mas sim de classificação, e é um algoritmo. Se isso, então aquilo, e assim vai. E essa redução fez a insatisfação que a gente tem. Nós não precisamos mais de conhecimento técnico. Nós vamos descobrir isso, descobrir aquilo. Nós estamos reduzindo agora, por exemplo, a Covid, né, essa doença, que é uma doença de dimensão pandêmica, quer dizer, está nos 4 cantos do mundo, e pandemia não quer dizer que tem mais ou menos, significa que ela está, geograficamente, ela está nos 4 continentes. Se estiver em 4 continentes já é pandemia, mesmo que estivesse um caso só. A gente quer transformar isso numa CID e diz qual o medicamento? Será que vai ser esse medicamento? O antiviral ou aquilo? Como se não fosse um evento de uma dimensão muito grande que está no ar. Aquele ar que é o veículo da emoção, da ânima, do instinto. E que percorre a gente e depois sai e a gente compartilha. Né? A gente vai se acostumando, a gente põe uma máscara, para transar a gente usa a máscara também, uma camisinha, e a gente vai cada vez mais, né? Assim como a gente vai ficando velho, eu, por exemplo, eu já ponho lá um negócio de catarata, põe um negócio pro ouvido, porque a gente vai se afastando do mundo e a gente não quer abrir mão. A gente não quer enfrentar os nossos demônios, porque quando eu fico cada vez mais afastado, vem uma nuvem na frente de catarata, eu vou cada vez me adentrar, como reação, vou me adentrar. E lembro de João Batista, quando a gente vai para o deserto, o que nos assusta são os nossos próprios demônios. E cadê? Quando tenho dor, angústia e sofrimento, que isso é a matéria dos curadores, seja o xamã, seja o médico, muda, é o uniforme, mas é o curador que todas as culturas têm. Quando vem a dor, angústia e sofrimento, e que na medicina biomédica eu tenho uma tendência, não quer dizer que todos os médicos fazem isso, eu tenho uma tendência a transformar num código e um procedimento imediato. Existe inclusive uma tabela chamada Guidelines, onde eu pego essas linhas e falo, se tiver tal diagnóstico, faça isso. Como é que eu lido com isso? Para onde foi? Quando eu tinha uns 8, 9 anos, eu lembro que existia nós tínhamos muita angústia, porque existia um mundo muito pesado. Eu morava no interior, numa cidade muito pequena, e era tudo muito medieval. A forma como as pessoas se relacionavam era muito mais medieval do que moderno. Mas, e era muito complicado isso. Eu tenho um encantamento na lembrança, mas também tinha muito problema. Só que existia equipamentos culturais. A matéria-prima, que é do social, ele vinha em socorro muitas vezes, quando a gente estava com dor, angústia e sofrimento. E me lembro que uma moça conhecida da gente, ela, numa cidade vizinha, 11 quilômetros, que para mim, o pequeno era muito longe, né, estrada de terra, etc. E a gente soube que ela fugiu. Vocês jovens não sabem, mas antigamente, quando a moça estava apaixonada por alguém e que os pais dela não permitiam, ela fazia isso chamado fugir. E ele chamava-se roubar a moça. Ele ia lá de madrugada ou de noite, saía para namorar e não voltava para casa. Aí ele dormia uma noite com ela, aí chegava de manhã, ele se apresentava e aí ia casar. E a gente soube que uma moça muito querida da família fugiu. E a gente juntou, meu pai e minha mãe,
juntaram e foram lá se solidarizar com a família. Eu era o mais novo, pequenininho, e eu fui junto com eles. Uma Rural Willis, a gente foi lá, chegou na cidade e eu me lembro, a gente chegou na casa desse senhor e conforme foi chegando, meu pai já se aproximou dos homens, tinham outros homens conversando, e minha mãe já tirou da bolsa um lenço de pano, e já foi lá e sentou ao lado da mãe, da moça, que estava chorando, ao lado dela. A irmã dela, a cunhada dela, e minha mãe já começou a chorar, já junto, em solidariedade, e elas falavam e choravam, gemiam, e essa era a forma de lidar com aquela dor. Existia um ritual, ela tinha que, primeiro, fazer as pessoas saberem, e depois os mais próximos vinham e dividir essa dor. E essa dor ficava menos pesada, essa mancha da honra, que não era tão importante para nós hoje, né? Uma questão. Hoje a gente olha bem mecanicamente, desmancha todo esse encantamento, fala, não, o que aconteceu foi que a moça estava apaixonada, etc. Não, mas naquele momento foi uma honra ferida. E depois eu lembro que nasceu uma criança e os velhos se apaixonaram pelo nenê e essa filha cuidou dos velhos até eles morrerem e tal. Essa moça morreu ano passado já com 70 anos. Ou seja, eu dei um exemplo, mas tem muitos, de equipamentos culturais, recursos para lidar com uma determinada dor, angústia e sofrimento. E hoje nós não temos. Hoje, perante a morte, o que nós fazemos, gente? A gente fala, onde que eu vou fazer para lidar com essa pessoa que morreu, minha querida? Então eu já chamo alguém, já vem um profissional, né? E a gente já terceiriza. Tinha um pouco de terceirização antigamente, que tinha as mulheres que choravam, né? Elas eram chamadas, né? Elas tinham uma doença, chamada doença da compaixão, né? Na homeopatia existe um sintoma chamado compassivo. Quando ele é exagerado, as pessoas choram muito facilmente. E essas pessoas se tornam profissionais. Em todos os enterros elas eram chamadas, né? E para chorar. E hoje a gente vai, e é bem interessante, eu convido vocês, quem não vai para enterro, vá, porque é uma coisa bem antropologicamente bem interessante. Você vai lá e contrata qual o caixão que você quer, e depois tem como se fosse um auditório, lá na frente tem um palco, e se você encomendar, tem com banho de pétalas, então vem pétalas feitas de tecido, e vai alguém que nunca morto, e muito menos a família, e ele faz um discurso emocionado, né? E depois acaba, vem outro, novamente um novo espetáculo. Ou seja, nós terceirizamos e perdemos a chance de celebração. Perante a dor, a angústia e o sofrimento, a gente não celebra. E a gente tem sede de sentido, a gente precisa significar as coisas. Cada vez que a gente é golpeado por uma emoção e não ser explicado. Por isso que explicação não é que ela é inútil, a explicação mecânica, ela é perversa. Porque eu tenho a sensação de que está tudo resolvido. E sempre tem os rituais. O mundo inteiro dispõe de rituais. Me lembro outra historinha, e eu avisei que eu ia lançar mão de algumas coisas. Eu me lembro de uma antropóloga, assim, funcionalista, chamada Malinowski, que ele conta uma historinha que numa região Strobriand, eles mais ou menos, vou falar rapidamente, mesmo que isso não seja tão certinho, mais ou menos assim, uma aldeia tem um clã desse lado da rua e um outro clã. E esses clãs casam, mas não podem casar internamente, certo? Por isso seriam parentes. Então é como se fosse uma família aqui, um clã, maior que família, uma grande família. E um rapaz estava apaixonado por uma moça, e essa moça rompeu um namoro, e ele, enciumado, percebeu que ela estava com um namorandinho, paquerando, fazendo umas brincadeirinhas amorosas com um primo, ou seja, do mesmo clã. E isso é tabu. Isso é um tabu fundamental. Não se pode nunca transgredir. E todos viam. Existia um segredo, só que o segredo era privado. Todos sabiam a mesma coisa, mas não era tornado público. E quando se
comete um deslize num tabu desse que é inegociável, porque tem tabus que são negociáveis. Uma circunstância pode permitir, etc., quando existe muito interesse, quando existe forças, etc. E um tsunami, por exemplo, uma plantação que se perde muito, então você pode fazer uma certa transgressão. E alguns tabus não são negociáveis. Esse é um deles. E um dia os amigos dele, desse clã aqui da direita, provocaram ele ficou muito enfurecido, foi lá na frente da oca desse rapaz, do primo, e falou: você transgrediu um tabu, você está namorando uma prima sua, e isso é um absurdo. Isso não podia. Quando tornou público, é um ritual. Aí se tornou público, então ele tinha que pagar por isso. E de fato, esse antropólogo conta que ele viu uma movimentação, e o final da história é que ele teve que subir até uma árvore, um coqueiro muito alto, e de lá se jogar, se suicidar. Ou seja, eu não quero discutir, né, porque a mãe podia olhar e falar: vamos parar, vamos negociar alguma coisa, né? Para com essa bobagem, a gente pede desculpa, paga uma cerveja. Não quero discutir a forma como eles negociavam ou não determinados tabus. Só estou falando que para cada gesto existe uma celebração. E nós hoje nós não dispomos disso. Se eu receber um golpe emocional, for assaltado, tiver uma doença muito grave, as pessoas vão logo falar: você procurou um psicólogo? Você sempre terceirizado. E aí acho que já vale a pena a gente falar sobre como que o espírito humano, e aí vem a questão do método. Quando eu acordo de manhã, que eu falava no início, e eu vou buscar o sentido, as culturas todas também tiveram esse desafio. Como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou buscar o sentido? Para responder a pergunta: o que eu vim fazer aqui? E para isso, todas as culturas, se vocês observarem, eles têm um mundo sagrado, que é onde se discute o sentido. É bem divertido quando a gente vê o relato dos europeus quando eles invadiram aqui, né? Eles precisavam de matérias-primas novas e tal, né? Depois plantaram café, né? Fumo, todas essas coisas. Então eles precisavam locais, né? Tropicais. Eles também tinham uma ilusão de que chegando aqui era um paraíso, né? Porque só estendia a mão, tinha uma fruta, uma manga, calcula uma manga, né? Eu lembro que uma vez eu e um grupo de outros médicos, nós fomos para a Universidade de Bolonha fazer um trabalho, acompanhar um trabalho, e eu falei: olha, minha família toda está cobrando para eu comer um sorvete, então eu vou lá comer sorvete, afinal, vou para a Itália, tenho que comer um sorvete. E aí um dos professores me levou lá para um lugar, e eu comecei um sorvete e falei: que coisa deliciosa, como é que vocês inventaram isso? Ele olhou para mim e falou assim: porque não tinha manga. E eu cheguei no Brasil e fui respeitar mais a manga, e hoje eu percebo que a manga, do meu ponto de vista, é mais gostoso que um sorvete. Ou seja, os deuses já deixaram tudo pronto. É um buffet, né? A gente só vai apanhando coisa. Na costa brasileira, né? Quantos peixes, quantos frutos do mar, né? Onde os tupi, né? A etnia tupi toda habitou, aqui no sul, tupi-guarani. Então, quando eles chegaram aqui, a carta de Pero Vaz de Caminha é bem interessante, porque vai contando como é que esse cara estranhava, como é que essas pessoas eram tão desarmadas, né? Eles chegam, né? Aqueles homens todos cheios de barbas, aquelas roupas fedorentas, né? E o povo nativo vai chegando, vai se aproximando, entra numa canoa e leva até a caravela. Como é que nós fazemos isso, né? Porque a gente sempre quer misturar. Né? O ameríndio, ele quer a mistura, enquanto que o europeu veio para se diferenciar. Então a primeira coisa que ele fez foi falar: eles não são a gente. E eles perguntavam: será que eles têm alma? Os ameríndios, quando algum
branco era capturado ou morria, eles colocavam na água, porque eles perguntavam, será que eles têm corpo? Porque cada um tinha uma tônica, né? E esse povo daqui, esse povo estranho daqui, não era como os incas, que eram grandes aglomerações, civilizações. Não, os ameríndios estavam encaixados. Eles, como se, não é que eles estão na floresta, eles compõem a floresta. A floresta é um pacote pronto, que tem uma porção de coisa e o ameríndio lá dentro. Por isso que quando você desloca, faz todo esse desequilíbrio, né? E nós, com essa coisa da diferenciação, foi fácil para a gente assumir essa visão chamada científica. A visão científica é uma visão das muitas. E ela usa apenas o raciocínio lógico. Existem outras visões que usam, por exemplo, o raciocínio analógico. E parece que essa evangelização durante tantos anos fez o que? Tirou o sentido das coisas e construiu aquilo que hoje se fala que é o grande vazio. E o grande vazio, o que eu estou falando para vocês, que é o vazio de significado e de sentido. Um professor da USP, psicanalista, Gilberto Safra, fala que quando o espírito do mundo, o espírito humano vai para o mundo, ele busca a ética, a estética e o sagrado. E eu convido vocês para olhar. Qualquer cultura, não precisa ser grandes etnografias, não precisa fazer estudos antropológicos. É só a gente conversar um pouquinho. E nesse país tão diverso e bonito como o nosso, vocês vão encontrar um caipira que tem uma cultura diferente, né? Os povos das florestas, né? Os ribeirinhos, eles têm. Então eles desfrutam de um raciocínio um pouquinho diferente da gente pode observar. Todos buscam, existe a questão do sentido ético. Ou seja, todos nós temos meia dúzia de coisas que são inegociáveis. E talvez dentro da nossa cultura e dentro dessa meia dúzia de coisas, existem algumas que são universais. Todas as culturas têm. Todas as culturas têm uma busca da beleza. Os ameríndios, especialmente, têm a questão do tecido. O antropólogo Darcy Ribeiro fala que o nosso tear é uma coisa, é uma habilidade que todos têm. Sabe aquela bordadeira especial que você conhece, só ela faz aquelas coisas maravilhosas, aquele tricô? Pois é, nós temos pessoas especiais. A cultura ameríndia é de todos, né? Aquele arco que ele faz é dele, tem a singularidade, porque isso a ciência objetiva também trouxe, essa questão de sistematizar e tudo ficar como se fosse um padrão. E mais, às vezes a palavra padrão é colocado uma coisa de superlativo, sendo que padrão significa que é igual, né? Eu vou fazer um comentário, buscar numa outra casinha. Uma vez eu li que a Minerva, a deusa Minerva, Atena, ela é a deusa da guerra e da indústria. Como indústria? Né? Os gregos não tinham indústria, mas não é indústria material, é o pensamento sistematizado, porque numa guerra se faz todas as setas iguais, e faz milhares de setas. A comida eram feitas em grandes potes de barros. E não é a arte culinária, ele é feito tudo padrão. Então, existe essa coisa de tudo se fazer sistematizado. E essa deusa, ela é muito forte na nossa cultura. E vocês podem observar que os países industriais, eles são guerreiros, porque é a mesma deusa, a da guerra e da indústria. E só uma historinha, a Minerva estava lá no Olimpo, lá, conversando com um com o outro, tomando um chimarrão e tal. E aí ela soube, uma das deusas mostrou, olha esse tecido aqui, olha esse bordado, esse rendado, que coisa maravilhosa. E ela falou, puxa vida, quem fez? Falou, isso é uma mortal, uma moça chamada Aracne. E a outra falou, nossa, que lindo. E ela ficou muito enciumada. E ela
se colocou na forma humana e foi até a casa de Aracne e falou: eu quero que você faça para mim um rendado. E Aracne falou: mas qual é o seu rendado? Olha a pergunta: qual é o seu rendado? E ela tomou: como o meu rendado? Eu quero um rendado. Falou: não, eu quero ver qual é o seu rendado, e aí eu faço. E daí ela falou algumas descrições e Aracne foi para lá e traz um rendado. Quando ela traz aquele rendado, que era singular, ou seja, cada um tem o seu rendado, ela ficou tão transtornada com a beleza que ela jogou uma praga em cima como deusa e transformou Aracne num inseto e condenou ele a roçar pelas paredes. E aí ela olha o inseto e o inseto está fazendo o seu rendado, fazendo suas teias, porque a singularidade e essa vocação nem os deuses do Olimpo conseguem impedir. Como é que é essa singularização? Se vocês observarem, e agora eu prometo que concluo, a ética, ela está dentro da gente. A gente sabe o que é ético, mas nós fomos sequestrados a nossa ética e ela está toda depositada na jaula da justiça. Ou seja, aquilo que é legal se confundiu com aquilo que é ético, o que não é real. A ética aplicada ao povo naquele momento, ou seja, quando você faz uma coisa mais contingente, a gente chama de moral. Mas a verdade é que lei não é isso. Ela pode até cristalizar algumas coisas éticas, mas a ética nem precisaria, aquilo que é ético nem precisaria de estar cristalizado, porque está dentro da gente. A gente vai se olhando e vai percebendo. Então, foi capturado pela justiça. A estética, todos nós temos o dom da beleza. A gente, quando vê o belo, a gente se sente um calor na alma. Quando a gente compõe alguma coisa estética, alguma coisa bela, a gente enche a alma. E todos nós somos capazes, mas não, ela foi capturada pelos artistas. Então, se eu canto muito bem, falo assim: você já pensou em ser cantor? Não, eu canto porque é gostoso, porque é legal, porque é belo. E a beleza tem que estar dentro de casa, a gente não tem que sair. Agora nós vamos ver alguma coisa estética. Não, é dentro de casa. Ou então eu vou comprar um quadro para pôr e eu olho qual o consenso do quadro. Eu contrato alguém para me dizer qual é o quadro. E eu falo: olha, esse eu paguei tantos $1000. Né? Cadê a beleza? A beleza é de uma criança andando, é de uma orquídea. E isso vem da alma. O espírito humano está lá, controlando. Mas isso é da alma. E ela foi sequestrada pelos artistas. Então nós temos que trazer de volta. A ética é assim, é renunciar a alguma coisa que você não considera correto, mesmo que seja legal. Porque nós nos afastamos. Hoje o mundo está tão anímico, tão astral, o que seria interessante se fosse humanizado, mas não, é como se ele tivesse devorado o próprio espírito humano e a gente fica muito grupal, e agora não pode ter aglomeração. Vai ser uma boa educação para a gente aprender o juízo. E lembra que o espírito humano é a escolha. Então eu escolho a ética. Por que você não faz isso? Porque a polícia vai pegar? Não, porque eu não quero, porque não é do espírito humano. E eu escolho não querer. E a estética, eu escolho isso, como é belo, e pego o lápis de cor. Lembra lápis de cor? A gente disse, como nós somos especialistas em tudo, a gente disse que lápis de cor era para criança pintar. Não, lápis de cor é para gente. E aí a gente pega e traça mais forte, mais fraco, e vai combinando as cores. E pode não ser um sucesso. A gente não precisa de ser um consenso. A gente não precisa de ser um profissional. Mas se a gente sentir que usou esse quartinho fechado da estética do belo, isso já está ótimo. E o sagrado foi sequestrado pelas igrejas. Se você tiver a dimensão do sagrado dentro, já alguém já pergunta: qual a sua religião? Se você tiver uma relação com aquilo que é
totalmente imponderável, porque a arte, ela é imponderável, mas ela tem intermediação do racional. A estética a gente discute. A arte a gente consegue discutir um pouco, mas ela tem muito de imponderável. Já o sagrado é totalmente imponderável. Por isso que a gente entra num efeito rebanho de crenças que que são irracionais, elas são desumanas, é do ponto de vista do sagrado e não é sagrado. Eu falo assim, se você for na minha igreja, você vai ter sucesso, vai conseguir comprar aquela caminhonete que você queria. Onde está o sagrado nisso? Eu estou outra vez esquecendo o espírito. E a gente está falando justamente que a gente teve o vazio, a perda da dimensão espiritual, que não é nada tão especial do ponto de vista da postura, não tem que sentar em lótus e falar Om, é no cotidiano. Aliás, nesse barulho cotidiano é que a gente tem que buscar a dimensão do sagrado, e isso que é um ato da escolha espiritual, e que passa pela estética, se vocês observarem. Então, qual o papel das terapêuticas na busca do sentido? É perguntar para esse ser que é dono de dor, angústia e sofrimento: o que você está escolhendo fazer na sua vida para buscar o sentido? Ou a gente só está gastando todo o nosso tempo em responder às demandas desse mundo tão barulhento e anímico, e eu perdendo a pauta do espírito? Isso não é um ato de fé, alguma coisa específica de quem escolhe isso. Não, isso é do ser humano. O ser humano, falei lá no começo, do Kierkegaard, aquele filósofo dinamarquês. O ser humano nasceu com uma angústia. Hoje a gente fala, eu tenho ansiedade. Tá, existe uma angústia maior que essa angústia rápida. É a busca do sentido da existência. O que eu vim fazer aqui? E não é com uma resposta universal. Lembra que a gente falou, o espírito é singular. Grupal é alma. E eu gosto das coisas da alma, das coisas alegres. Só que eu estou falando outra coisa. Estou falando sobre o sentido. E o sentido não vai ser resolvido com a alma. Tão boa, eu gosto de música, gosto de comer comida boa, mas eu estou falando outra coisa, estou falando a dimensão fundamental e que é intransferível e que é da esfera do espírito humano. Qual é o sentido de cada um estar aqui? É uma resposta singular. E o terapeuta pode fazer essa intermediação, fazendo essa pergunta da ética. Do estético, o que você tem cultivado na sua vida? E lembra que o estético, ele se resolve quando você narra. Ontem eu vi um filme muito, muito importante. E daí não entra muito na explicação. Como a arte, ela acolhe a explicação técnica, mas não pode essa explicação devorar e neutralizar o que tem de mágico nisso, de imponderável. Mas assim, eu estou vendo, percorrendo. Agora tem museus, tem a Casa Azul, tá? Frida Kahlo, no Diego de... Eles eram pintores e eles tinham uma casa, eles acolhiam intelectuais, políticos, até o Trotsky, quando foi expulso e andou por tantos lugares do mundo e finalmente foi para o México, eles foram receber e o Trotsky ficou lá, E agora a Casa Azul está sendo disponibilizado. Então, e como é que eu sei que é belo? Não, o que é belo para um pode não ser para mim. Então não é essa forçação. Gente, eu vou mostrar esse concerto de Vivaldi. E fico olhando para ver se a pessoa assim, não,
A experiência é única. A palavra experiência, eu acho que vale a pena 3 minutinhos. A experiência é uma palavra muito cara na filosofia no começo do século. Depois, a ciência usa a palavra experiência como experimento científico. Eu estou falando outra coisa. Experiência é sensação mais significado. E o ser humano busca experiência. Quando ele acorda de manhã e vai buscar sentido, o veículo é a experiência. E o que é essa experiência? É quando você tem uma sensação e aí tem um significado. A sensação decapitada do significado é quando eu vou numa festa grande e aí eu preciso de sensação. Por isso que eu posso usar alguns recursos, né? Primeiro, eu não tenho visão sobre o uso de droga em festa, seja o que for. Eu não tenho juízo sobre isso, um juízo moralista. Eu não quero discutir isso. E eu não acho que está errado, que está certo. Eu só acho que é bem antropologicamente, se distanciando, né? Eu me sufoco trabalhando, feito um louco, me dedico, e depois vou para um lugar onde tem luzes, né? Se vocês olharem hoje, vocês vão num restaurante, tem televisões, e tem um fundo musical, tem estímulo, sensação, sem significado. Por isso que eu posso cheirar cocaína para ter sensação e significado. Eu repito, não estou julgando quem cheirar e tal. Quem tem problema coronário, cuidado que pode morrer. Mas estou falando da questão do significado. E o significado precisa tempo. A gente precisa sentar e contar uma prosa. Precisa narrar. Aí sim é experiência. É um feijão que você come e fala, nossa vida. E aí pergunta para quem fez, né? Como foi? Esse feijão eu comprei assim. Não, fui lá e peguei num buffet uma concha e tal, tá gostoso. Sensação. Agora, eu lembro quando morei em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, um amigo, Ernesto, ele fazia uma feijoada, periodicamente. E a gente ia lá na casa dele e quando terminava, todo mundo ia embora. Todo mundo fumava muito, ficava aquele fumacê, a roupa da gente impregnada de cigarro. E aí ele sentava e pegava o caldo do feijão, punha no prato e começava a contar para uma roda pequena. Como que ele tinha comprado cada componente da feijoada. E tinha uma história. Aquela história era muito mais gostosa do que a feijoada, comida à noite, toda aquela gordurama, né? Então, esse é o significado. E isso não é uma escolha supérflua e acessória. Isso é da existência humana. Nós precisamos de contar. Essa é a experiência. E entra aí na dimensão do belo, né? Quando a gente vê um quadro, quando a gente pinta, quando a gente faz um poema que pode não fazer sucesso, né? Para os técnicos, para os críticos, mas eu fiz e foi do meu labor. Olha, eu fiz aí uma batatinha quando nasce e muito me emociona. E é muito importante a gente acolher. Não quer dizer que eu vou me emocionar com isso. Olha, que coisa interessante você fez. E o esforço, aí o processo é mais importante que o resultado. E finalmente, o sagrado. O sagrado está no mundo, está no ar, não está nos templos, só confinado. Nos templos também. Mas também nos templos tem muito problema, né? O sagrado está no mundo, né? E esse é o papel do terapeuta. Tá bom? Então, aqui eu estou lendo aqui. Amo o mito de Aracne. E não estou vendo mais comentários. Eu estou disponível. Meu e-mail é angelmarroman@gmail.com. O telefone no meu consultório é 9611-9613 de Curitiba. Se vocês tiverem alguma coisa que queiram comentar, pode pôr depois, eu vou respondendo, tá bom, gente? Muito obrigado pela disposição aí da atenção de vocês.